Muito bem, o que temos aqui é uma representação de um espelho esférico côncavo e um objeto posicionado aqui. Nós demonstramos a equação para o espelho esférico dentro da aproximação paraxial, que ela era igual a 1 sobre a distância do objeto ao local onde o eixo do espelho encontra com o espelho, que é esse vértice aqui, mais 1 sobre a posição da imagem formada, seria igual a 1 sobre a distância focal. E a distância focal a gente calcula usando metade do raio de curvatura desse espelho esférico. Então aqui nós temos o mesmo tipo de abordagem. Nós temos dois raios, você tem um raio partindo, encontrando o espelho aqui fora do eixo do espelho, e temos um raio partindo indo pelo eixo do espelho. E aí você tem aqui um raio refletido no ponto A, e você tem um raio refletido aqui exatamente no vértice e voltando por cima do eixo do espelho. Aqui I, que é a posição da imagem, é o ponto onde esses dois raios refletidos se encontram. Alfa aqui é o ângulo do raio que parte para encontrar com o espelho no ponto A. Beta é o ângulo entre o segmento de reta que parte do centro de curvatura e vai até o ponto A e o eixo do espelho. E gama aqui é o ângulo entre o raio refletido no ponto A e o eixo do espelho. Θ aqui é o ângulo de incidência e de reflexão do feixe que parte com o ângulo alfa. Então, essa equação ela só é válida dentro da aproximação paraxial. Então, para esses valores aqui, de O e de F, você poderia calcular um I, e o valor calculado aqui daria nessa posição aqui, onde a gente tem esse X aqui, que é bem diferente da posição de encontro entre esses dois raios. Portanto, nesse caso, a imagem, usando apenas esses dois raios, se formaria nessa posição aqui, que é diferente, bem diferente na verdade, da posição calculada pela aproximação paraxial. Eu posso mudar a posição onde o raio encontra com o espelho esférico, por exemplo, diminuindo aqui esse ângulo alfa, certo? Diminuindo o ângulo alfa, e o que eu percebo é que à medida que eu diminuo, a posição I tende a se aproximar dessa marca X aqui, que é exatamente a marca onde eu calculo a posição da imagem usando a aproximação paraxial, ou seja, à medida que eu vou para ângulos menores, cada vez a minha imagem vai para o valor calculado por essa equação. Então eu posso chegar o quanto mais próximo eu quiser, e você vê que esse ponto aqui tende a ir para onde é previsto pela equação. Portanto, essa aqui é uma animação para a gente poder entender quais são os limites dessa aproximação paraxial. Do ponto de vista prático, o que significa que quando eu for analisar os diferentes raios que partem de O e refletem no meu espelho esférico, nesse caso o espelho esférico côncavo, eles não vão se encontrar na mesma posição. Por exemplo, um que sai nesse ângulo aqui vai se encontrar com o raio que vai pelo eixo aqui. Porém, se eu pegar um outro, ele vai se encontrar aqui. Se eu pegar um outro, ele vai se encontrar aqui. E assim por diante, de forma que não existe um ponto único onde o raio refletido no espelho esférico encontra com um raio refletido que vai e volta pelo eixo. Então, a imagem não é nítida quando eu considero raios que não estão dentro da minha aproximação paraxial. Aqui a gente vai explorar
a formação de imagens usando 3 tipos de espelhos simultaneamente. Então nós temos um espelho plano aqui, um espelho esférico côncavo e um espelho esférico convexo. Aqui, esse ponto preto e esse ponto preto representam os centros de curvatura dos dois espelhos, né? Então, a distância focal é a metade da distância entre o centro de curvatura e o próprio espelho. Então, em torno desse ponto aqui. Nesse caso aqui, em torno desse ponto. Aqui, essa linha e essa linha são as linhas que representam o eixo do espelho. E aqui nós temos 3 objetos. Um objeto azul para o espelho plano, um objeto verde para o espelho esférico côncavo e um objeto laranja para o espelho esférico convexo. Nós vamos identificar a posição e o tamanho do objeto partindo do princípio que a extremidade inferior do objeto vai estar sempre na linha que é o eixo do espelho e posicionado verticalmente abaixo da posição onde a extremidade superior do objeto foi encontrada. Então, a gente só precisa encontrar aonde está a posição da extremidade superior e aí a gente consegue encontrar o objeto. Nesse caso, a gente vai usar 2 traçados. Um dos raios sempre vai sair paralelo ao eixo do espelho. Então, você tem esse feixe aqui, saindo paralelo ao eixo. Você tem esse aqui, saindo paralelo ao eixo. E você tem esse aqui, saindo paralelo ao eixo. O outro raio vai sair da extremidade superior e vai para o vértice, que é onde a gente tem o encontro do espelho com o eixo do espelho. Então, nesse ponto aqui. Então, aqui, aqui e aqui são as representações do segundo raio que a gente vai analisar. Então, aqui a gente pode ver o quê? Que o raio refletido aqui vai voltar perpendicular. Aqui eu não desenhei ele, mas a gente sabe que ele não vai se encontrar com esse raio refletido que vai pelo vértice. Portanto, eu não posso ter uma imagem real nesse caso aqui, eu só vou ter imagem virtual, que é a imagem formada onde eu tenho a interseção da projeção dos raios refletidos. Então, nesse caso está aqui. Então, eu consigo identificar que a minha imagem no espelho plano está aqui. A gente consegue ver que ela é uma imagem virtual, e ela é uma imagem do mesmo tamanho e uma imagem direta. Já para o espelho côncavo, né, esse raio que sai paralelo ao eixo do espelho reflete e vem para cá. O raio que vem pelo vértice do espelho volta refletindo para cá. E de novo a gente tem 2 raios divergentes que não vão se encontrar nessa situação. Então a gente olha para a projeção desses raios atrás do espelho e identificamos que eles se encontram aqui. Portanto, a nossa imagem nesse caso aqui será virtual, será aumentada e será direta. Já para o espelho esférico convexo, o nosso raio que sai paralelo volta refletindo para cá, o raio que vem para o vértice volta para cá e, portanto, de novo nós temos 2 raios refletidos divergentes que não vão se encontrar. Então, a gente tem que analisar de novo a projeção deles atrás do espelho que vão se encontrar aqui. Portanto, nessa situação, nós vamos ter uma imagem virtual diminuída, ou seja, reduzida, e direta. Ou seja, essas 3 imagens, elas são virtuais e são diretas. Ou seja, elas estão orientadas na mesma direção e sentido do objeto. Então, eu posso modificar a posição, né, dos 3 objetos ao mesmo tempo. Eu posso modificar a posição dos objetos de forma que você percebe uma coisa. À medida que eu estou afastando os objetos dos espelhos, né, a imagem do espelho plano continua sempre a mesma. A única coisa que muda é que a distância, né, tem que ser igual. Então, à medida que eu mudo a distância do objeto, a imagem também muda. Já para os outros 2 casos, né, a gente tem que ter cuidado quando a gente for analisar espelhos esféricos
côncavos. Por quê? À medida que eu afasto o objeto do espelho, a imagem virtual vai se afastando muito do espelho e crescendo, chegando a um ponto em que ela vai desaparecer aqui da nossa imagem, só que ela existe, ela só está fora do enquadramento. E vocês podem perceber que à medida que eu afasto a imagem para trás, para longe do espelho, esses feixes que eram divergentes tendem cada vez mais a se tornarem paralelos. Quando eu tiver com a minha imagem exatamente aqui, na distância focal, que é a metade da distância entre o centro de curvatura e o espelho, esses dois raios vão ser paralelos. Portanto, a imagem vai se formar no infinito, que é exatamente onde dois raios paralelos se encontram. Ou você pode dizer também que a imagem não é formada, até porque existe uma ambiguidade entre a formação da imagem no infinito do lado de cá ou do lado de cá. Se eu passar desse ponto, que é o ponto da distância focal, o que acontece? Esses raios deixam de ser paralelos e passam a ser convergentes. Percebam que eles são convergentes agora, então a imagem vai se formar. Obviamente ela se forma muito distante do lado real. O que acontece com as outras duas imagens? No caso do espelho plano, nada muda. No caso do espelho convexo, a sua imagem continua aqui, ela continua sendo uma imagem virtual, continua sendo uma imagem reduzida e continua sendo uma imagem direta. Agora, se eu afastar mais ainda os objetos do espelho, eu vou começar a perceber que uma hora, eventualmente, a minha imagem no espelho côncavo vai aparecer. Percebam que só que nesse caso agora, essa imagem, ela é uma imagem real, ela é uma imagem invertida, mas ela continua sendo uma imagem aumentada. Eu posso trazer mais ainda esse objeto para longe do espelho, até o ponto em que eles se encontram. Se você usar a equação dos espelhos na aproximação paraxial, você vai concluir que a única situação onde o objeto e a imagem estão na mesma posição seria se o objeto estivesse na posição R, ou seja, em cima do centro de curvatura. Porém, aqui vocês veem que isso não é verdade nesse caso. Isso porque a gente está pegando um objeto na qual os raios que estão saindo aqui não estão na aproximação paraxial. Portanto, a gente vai ter uma diferença, como já foi explicado na parte anterior desse vídeo. E aí eu posso continuar distanciando o meu objeto do espelho, e aí a gente chega numa situação onde, embora não tenha alterado nada, né, em termos de características para as imagens do espelho plano e do espelho convexo, no caso do espelho côncavo, agora a gente tem uma imagem real, invertida e reduzida. Então, resumindo, no espelho plano nós sempre vamos ter uma imagem virtual, uma imagem direta e uma imagem de mesmo tamanho do objeto. No caso do espelho esférico convexo, a nossa imagem sempre será virtual, ela sempre será direta, mas ela sempre será reduzida também. A única situação onde ela não vai ser reduzida é se eu fizer o limite do meu objeto ficar muito próximo do espelho. Percebam que quando eu vou com o meu objeto para próximo do espelho, essa imagem tende a ser do tamanho do objeto, certo? Mas eu precisaria estar exatamente, com distância zero para isso ocorrer. Já no caso do espelho côncavo, é necessário perceber que se a distância do objeto ao espelho for menor do que a distância focal, a nossa imagem será virtual. Ela será direta e ela será aumentada, independente da posição que ela estiver, independente da distância que ela estiver do espelho. Se essa distância do objeto for menor do que a distância focal, a gente terá essas características. Agora, se o meu objeto estiver a uma distância maior do que a distância focal, aí nesse caso a nossa imagem será real, ela será invertida. E aí, dependendo dessa distância, ela pode ser
aumentada, ela pode ser do mesmo tamanho ou ela pode ser reduzida. Aqui a gente tem dois espelhos, um espelho esférico em vermelho e um espelho paraboloide em azul. Aqui a parábola é uma parábola tipo AX2, onde A é definida por esse número aqui, que eu posso variar da maneira que eu quiser. Então, aqui eu vario o valor de A e eu mudo a curvatura da minha parábola, que forma o meu paraboloide. Para ilustrar a diferença entre um espelho esférico e um espelho paraboloide, coloquei aqui 4 raios chegando paralelo ao eixo do espelho, né? Então você tem o eixo do espelho aqui na vertical, encontrando com o espelho aqui no vértice, que seria mais ou menos aqui. E aqui eu teria o eixo do espelho, também na vertical, encontrando com o espelho aqui no vértice, seria mais ou menos aqui. Então a gente demonstrou em um vídeo passado que qualquer raio que chegue paralelo ao eixo do espelho, num espelho paraboloide, vai ser refletido e voltar para um ponto comum, independente de qual é a posição desse raio, né? Desde que ele seja paralelo. Nós até calculamos a distância entre esse ponto comum e o vértice como sendo 1 sobre 4 vezes o valor de A. Então aqui eu posso mover qualquer ponto, né, desses iniciais. Então desde que meu raio chegue paralelo ao meu eixo do espelho, eu vou ter esse raio voltando exatamente no mesmo ponto, né, que é esse ponto aqui, ok? Independente do raio que eu escolhi aqui, né, desde que essa reflexão aqui obedeça a lei das reflexões, seja o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão, eu vou ter esse ponto comum aqui, que é extremamente útil quando você quer intensificar um sinal que vem de uma onda plana em um certo ponto. Isso não ocorre no espelho esférico. A gente vê aqui que esses 4 raios paralelos ao eixo do espelho, eles refletem também obedecendo, né, a lei da reflexão, mas eles não se encontram em um ponto só. Não importa, né, qual a posição eu escolha para esses 4, se forem 4 raios diferentes, eu não vou ter uma convergência para um certo ponto. Obviamente, à medida que eu trouxer, né, esses pontos cada vez mais para próximo do outro, aí sim eu vou ter convergência, né, para um ponto mais próximo. Mas isso significa que raios diferentes, né, com diferentes posições de entrada aqui, desde que sejam paralelos também, vão se encontrar em posições diferentes. Ou seja, eu não tenho uma reunião, né, desses pontos devido à reflexão dele em um espelho esférico. Aqui no espelho paraboloide, para controlar a posição onde esses raios se encontram, eu mudo a curvatura da minha parábola e aí eu posso colocar eles mais próximo do espelho, seja para dentro aqui, para próximo do vértice, ou eu posso afastar esses pontos, né, esse ponto de encontro, colocando eles para longe, aumentando a curvatura da minha parábola. A importância disso é que se, por exemplo, você quiser usar isso para formar uma antena, o que você tem é exatamente uma posição onde você concentra os seus raios refletidos. Então, no caso de uma antena parabólica como essa, de radiofrequência, essa parte aqui, né, esse prato, ele é um espelho, não para a luz visível, mas ele é um espelho para ondas eletromagnéticas de rádio, por exemplo. Então, se eu tiver uma onda plana, né, que é basicamente uma onda que vem de muito longe, por exemplo, de um satélite, se essa antena estiver orientada de forma correta, ela vai chegar aqui com o seu vetor de onda, né, paralelo ao eixo do espelho, e, portanto, esse fenômeno aqui vai acontecer. Você vai ter reflexão num ponto. Esse ponto, a gente coloca o nosso sensor. Então, no caso de uma antena parabólica, né, que no fundo é uma antena que usa o processo de amplificação de um espelho paraboloide, que é isso aqui, né? Então, a antena de uma antena parabólica,
ela está posicionada a uma distância do vértice que pode ser calculada usando o valor de A, né, que é conhecido, já que você faz, né, a pessoa que vai fabricar a antena, ela sabe, né, o A dessa parábola e, portanto, ela consegue calcular a distância onde ela coloca o sensor. Então, aqui, de fato, é a antena e isso aqui é apenas um refletor ou um espelho paraboloide.